Hebreus capítulo 2, versículo 1. Grande é o Senhor. Aleluia. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Pai, glorifica a sua palavra mais uma vez aqui, pois a sua palavra é espírito e vida. O espírito dessa palavra faça o que clamamos agora há pouco, gire uma chave dentro de nós. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Ponto. Até aí. Amém. Irmãos, se tem algo que eu posso resumir esse texto aqui, se resume em uma palavra apenas. Uma: atenção. Vou repetir, se eu fosse pegar todo o capítulo, ou só esses versículos aqui, eu resumiria em apenas uma palavra: atenção. E quando eu falo de atenção, estou falando inclusive da vigilância que devemos ter nesses dias, levando em consideração, e eu tenho falado muito essa palavrinha também, o cenário que vivemos, as circunstâncias que nos rodeiam de perto, as inclinações que nós temos tido nos últimos dias. Então, uma vez que eu olho para um cenário como esse, irmãos, eu e você precisamos ter atenção. Amém. E eu diria que a atenção, ou melhor dizendo, a ausência de atenção, se tornará um perigo eminente para a minha fé e para a sua fé. Lembre-se que quando eu falo de atenção, eu falo de vigilância, eu falo de um senso de urgência, de sentidos bem aguçados para tudo o que está acontecendo em nossa volta. Entende isso? Quantos estão entendendo até aqui? Muito bem? Então observa, se eu olhar aqui agora, o versículo 1, ele começa dizendo o seguinte: convém-nos atentar com mais diligência. Se eu já tinha diligência, eu diria que é um sinônimo de prudência, né? De atenção, se eu já tinha, eu preciso redobrar isso nesse tempo. Amém. Se eu já tinha atenção com respeito às coisas que estavam à minha volta, redobre isso. Se for preciso, triplique essa atenção. Porque entenda que o cenário que estamos está totalmente minado. Quer seja em terra, quer seja nos ares, totalmente
completamente minado. E esses fragmentos nos puxam e nos inclinam para aquilo que é a vontade deles. Então, a atenção, ela será extremamente vital, irmãos, para nos mantermos de pé nesses dias. Repita comigo, eu preciso ter mais atenção no Espírito. É necessária essa vigilância, vou repetir, esse espírito de urgência, esses sentidos aguçados, de tal maneira, e quando eu estou falando tão sério, irmãos, que um simples galho que estala à sua volta, você já tem que estar ligado. Nunca foi necessário tanta atenção como esses dias. E o fato de estarmos nesse cenário, levando em consideração a atenção que devemos ter, levando em consideração o que o autor diz, olha, nos convém atentar com mais diligência. Para quê? Para as coisas que já temos ouvido. Repito o que eu disse agora há pouco. Se eu ouvir com atenção, eu vou dobrar essa atenção. Amém. Porque você sabe, irmãos, melhor do que eu, você que é um ouvinte da palavra, que nós temos muita facilidade de esquecer o que ouvimos. Ou eu posso até corrigir essa afirmação agora. Se eu esqueço é porque eu não ouvi, eu só escutei. Se eu esqueço facilmente o que eu tenho aprendido pelo Espírito Santo nesse tempo, eu só escutei. E escutar é alguém que não dá muita bola para aquilo que está entrando. Ouvir é diferente. Ouvir fala de um homem, de uma mulher extremamente atencioso para as palavras do Espírito. Diga amém. Amém. Escutar, não? Escutar é algo assim. Afinal de contas, eu estou, e eu vou falar aqui agora, distraído demais para ouvir coisas importantes. O autor de Hebreus diz: nós devemos atentar com diligência para as coisas que já temos ouvido. Para quê? Para que em tempo algum nos desviemos dela. Irmãos, nos desviar da rota nesses dias é pedir para morrer, espiritualmente falando. Ok? O autor foi claro em dizer: vamos atentar com diligência, com muita prudência, com muita atenção, para aquilo que nós temos ouvido. Por quê e para quê? Para que a gente não se desvie disso. Você há de concordar comigo mais uma vez. Afinal de contas, bem, penso que falo apenas aquilo que vocês concordam, sabem que é verdade. Mas você há de concordar comigo que se nós fôssemos colocar numa balança nossa vida num todo, a probabilidade de nos inclinarmos a tropeços é muito grande, porque afinal de contas o fato de sermos seres sociais, humanos, que interagem com essa dimensão aqui, é um preço muito grande. Quando eu falo, parece brincadeira, mas quando eu falo que eu gostaria muito de ser um espírito, não é brincadeira, não, é de verdade mesmo. Eu gostaria muito de não ser detido por isso aqui. Porque entende, irmãos, essa dimensão aqui, é por isso que Jesus lá em Apocalipse garantiu, e por 7 vezes, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, e assim foi.
Porque ele viveu aqui nessa terra e ele sabe a dificuldade que é estar aqui. Concorda comigo? Amém. É por isso que ainda em Hebreus tem um texto que diz assim que ele é um sumo sacerdote tão apto para nos julgar. Por quê? Porque ele um dia foi homem. Então ele está apto para julgar os homens melhor do que ninguém. Você sabia que nem o Pai nem o Espírito pode julgar os homens? Só o Filho. Está escrito que o Pai deu a ele todo juízo. Por quê? Porque ninguém entende melhor os homens do que ele, porque ele um dia foi homem. Pode entender isso? Amém. Eles são sim. Estão falando dentro das Escrituras de uma realidade, de uma verdade que foi determinada pelo Pai. O Pai, está escrito, deu todo o juízo para o Filho. Porque ele entende melhor do que ninguém as sensações que o ser humano sente, as dificuldades, as limitações. Ok? Ele entende tudo melhor do que ninguém. Mas, levando em consideração essa situação e o fato de estarmos aqui, irmãos, e por saber que é tão difícil transitar nessa terra e manter uma constância, precisamos redobrar a atenção. E eu lhe garanto que é possível redobrar a atenção. É só eu e você queremos. Ok? Para que a gente não se desvie disso. Agora olha só o versículo 2. Deixa eu ler algo para você aqui. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Deixa eu mastigar isso aqui para você entender. O autor de Hebreus está falando de coisas e de mandamentos que foram entregues no Antigo Testamento. Alguns deles foram manifestos por anjos de Deus. Compreende isso? Alguns dos mandamentos e das direções que Deus dava no Antigo Testamento, havia momentos que anjos específicos da parte de Deus conduziram essa direção que o Senhor dava. O autor de Hebreus diz que isso eram mandamentos de anjos. O próprio Deus autorizava os anjos carregarem palavras e entregarem para os homens, claro, de acordo com o seu decreto, óbvio isso. Deixa eu lhe dar um exemplo. Lembra da sarça ardente? Ali era o Senhor que estava falando. Mas quem estava em chamas ali, há textos que falam que era um anjo do Senhor, há uns que era o anjo, que fala da teofania, que era Jesus, isso é outra situação. Mas há textos que falam de anjos que manifestaram-se de acordo com os desígnios de Deus para Moisés, trazendo mandamentos e instruções, enfim, poderia falar muitas coisas aqui, mas deixa eu lhe falar algo como é tão poderoso, irmãos. Observa que nos mandamentos, nos 10, quando Moisés sobe, ele entra dentro de uma dimensão angelical e ele permanece ali por 40 dias. E aí, observa que os anjos conduziram Moisés dentro de um território onde ele encontrou o Senhor e ali ele recebeu os 10 mandamentos. E esses dias eu vi algo muito poderoso falado por um rabino, que a verdade não foi uma mulher judia que falou isso, entendida no nível de rabinos. Ela disse que geralmente nós pensamos que as pedras que Moisés desceu, os mandamentos, eram pedras, mas não eram pedras. Elas eram de safira. Porque ele entrou dentro de uma dimensão
dimensão e recebeu aquilo dali. A gente pensa que, observa, anjos conduziram ele, deram instruções a Moisés como ele devia proceder quando se apresentasse diante do grande eu sou. E aí ele recebe duas pedras. Foi Safira que eu te disse? Estou tentando lembrar agora, acho que era outro nome. Não me lembro agora, não era Safira, era outro nome, era outra pedra preciosa. Inclusive que eu vi que uma gema dela, existe uma gema dela no Sri Lanka. Só uma gema dela custa 170 milhões de reais. E ela é chamada de a estrela de Adão, porque tem um desenho de uma estrela. Olha só o que o autor está dizendo. E aí tem um detalhe tremendo aqui. Ele desce com essa pedra, as duas pedras, de uma pedra preciosa, um material precioso. E ela fala que tem um detalhe poderoso ali que a gente também desconhece por causa da nossa tradução. Quando Deus foi escrever naquelas pedras, ele atravessou as pedras. Tipo, ele não escreveu assim, com o dedo, ele atravessou e fez todos os mandamentos. Ou seja, você enxergava os mandamentos de ambos os lados, tanto de frente como de costas, porque ele atravessou as pedras só com o dedo. Glória a Deus. Uma pedra eram os mandamentos, os 5 mandamentos da relação entre Deus e o homem. A outra pedra, o homem e o homem, ou seja, o homem e o seu próximo. E o grande detalhe milagroso está aqui. Tem 2 letrinhas lá que ela mostrou. Pensa comigo, tá? Vou até vir aqui. Tem 2 letrinhas lá, que uma é um quadrado, tá? Imagine Deus furando a pedra com o dedo e fazendo um quadrado, que é uma lema. O que vai acontecer com essa partezinha aqui no meio? Vai cair. Mas não caiu. Ficou suspensa. Tem uma outra letra que é um círculo. Atravessa, isso aqui no meio vai cair. Não, ficou suspenso. De forma milagrosa. Essas partezinhas aqui do meio ficaram suspensas assim na pedra e todo mundo via. Não caiu. Conseguiu entender? Amém. Observa que tudo isso faz parte de uma movimentação de anjos. E o versículo 2 diz: se os anjos que conduziram Moisés e outros homens a entrarem na sala do trono afirmaram o que Deus falou, se a palavra deles permaneceu firme, quanto mais aquela que começou a ser falada pelo Senhor, ou seja, a nova aliança, o evangelho do reino. E ele diz mais, aquela que foi falada pelo Senhor, depois confirmada pelos que a ouviram. Irmãos, o que isso tudo significa? O autor está dizendo, ei, se todo aquele que não levou a sério as ordenanças que foram faladas pela boca de anjos, sofreram pena por causa disso, quanto mais aqueles que não deram ouvidos às palavras ditas pelo próprio Senhor dos anjos. Percebeu? Porque a verdade é que quem perde só é eu. Se eu não tiver a atenção necessária para aquilo que ele tem me falado, me comunicado de uma forma ou de outra, se ele tem me puxado para mais perto, se ele tem me puxado e me chamado para um nível maior, eu preciso ouvir o seu chamado, irmãos. Amém. Eu não quero só escutá-lo. Escutar é alguém que não está dando atenção. Eu quero ouvi-lo. Entende? E ele diz mais, ele diz assim, versículo 4, testificando também Deus com eles. Olha só, o próprio Deus se movendo e trabalhando para que toda a palavra que saiu da boca dele encontrasse pessoas atenciosas para isso.
De tal maneira que ele queria chamar a atenção das pessoas. De que maneira? Testificando também Deus com eles por meio de quê? Sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. Observa, Deus tem se movido todo esse tempo e ele confirma o que ele está falando, ele confirma a sua presença por meio de dons do Espírito. Diga amém. Amém. Ei, irmão, se eu fosse abrir um parênteses aqui agora, aquilo que eu mencionei, você vai entender por que eu vou dizer isso. Aquilo que eu mencionei quinta-feira aqui, já teve pessoas que vieram me procurar, reconhecendo. Você vê que isso não era balela da minha parte. Por que você está dizendo isso, pastor? Dons do Espírito Santo. Significa que ele está aqui confirmando sua palavra e sua presença conosco. Amém. Glória a Deus. É ele que está aqui, sabe? Percebeu? É ele que tem o governo disso aqui, de tudo aqui. Aleluia. O governo é dele. Amém. Então observa, o próprio Deus testifica e confirma sua presença em um determinado lugar. E o seu desejo de que as pessoas daquele lugar ouçam a sua voz por meio de sinais, por meio de operação de dons, para que haja, irmãos, um temor e uma reverência pela presença dele naquele lugar. Amém? Deus, amém. Aí eu quero que você abra comigo agora, em 2 Samuel. Eu vou lhe dar um exemplo agora do que é o perigo da falta de atenção, tá? Deixa marcadinho se você puder, desculpa eu ter falado atrasado. Depois a gente volta aqui. 2 Samuel, capítulo 11. Deixa eu lhe dar um exemplo. Segunda Samuel, capítulo 11. Deixa eu lhe dar um exemplo da falta de atenção nesses dias. Versículo 1. Olha o perigo da falta de atenção, olha só. Versículo 1, 1 Samuel 11. E aconteceu que na primavera, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Aqui foi o grande erro. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que estava se banhando. E era essa mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Bom, eu diria para você aqui agora que o maior sabotador da atenção de um homem e de uma mulher espiritual é a distração. A distração é o maior sabotador da atenção e do senso de urgência de um homem e de uma mulher de Deus. Observa que Samuel fez questão de dizer:
a época que aconteceu aquilo, primavera. Ei, irmãos, primavera tudo é cores. É vermelho, é amarelo, é branco, é lilás. Cores, primavera é cores. Um cenário perfeito para distrações. Perfeito para distrações. Observa que nós dificilmente nos distraímos no inverno. Quando eu falo inverno, é no sentido espiritual. Mas deixa você entrar numa estação assim de primavera que está tudo light. Baixa a guarda rapidinho. E aí que está o perigo. Davi, nesse dia, não era para ter ficado em Jerusalém. Observa que está escrito que era a época em que os reis saíam para a guerra. E de uma forma muito estranha, Davi ficou no palácio. Ele não estava focado. Ele não estava ligado. Ele não estava atento. Não havia atenção em Davi naquele momento, até porque seu reino estava no apogeu. Estava tudo sob controle. Todo e qualquer inimigo que aparecia era facilmente derrubado por Davi e seu exército, porque o Senhor era com ele. Mas aconteceu que, por causa de uma falta de atenção, de uma distração, ele decidiu ficar no palácio. Resultado, deu de cara com a sua queda. Ele enxerga aquela mulher, pertencia a um homem, e comete uma atrocidade horrenda. Irmãos, a distração sabotou a atenção de Davi. E se você olhar todo o texto, você vai ver que Davi, quando soube dessa notícia de Betseba, ele tratou de chamar Urias na guerra, trouxe ele, disse para ele ir para casa e ficar de boa com a esposa, para ver se conseguia de alguma forma ocultar que o filho não era dele. Urias, tão zeloso que era pelo rei, disse que não, ele não podia descansar enquanto os amigos dele, o exército, estavam na guerra. Davi percebeu que não ia convencer Urias. Olha o que foi que ele fez? Mandou uma carta para Joabe, general, capitão. Coloca Urias na linha de frente da guerra. Para quê? Para que ele fosse um dos primeiros a morrer. Porque ele não conseguiu manipular aquela situação lá atrás. O que nós aprendemos com esse texto, irmãos, é o perigo da falta de atenção. Fez de um homem que era segundo o coração de Deus, que tinha as mesmas vibrações do coração que Deus tinha. A falta de atenção fez desse homem se tornar um adúltero, um assassino e um manipulador. Por causa de uma falta de atenção. Percebeu? Percebe como é grave, os santos, a falta de atenção em dias de guerra? Ei, tem momentos que dá para dar uma relaxada, sim. Mas a gente está em guerra, santos. E suponham que isso não vai parar tão cedo. Pessimismo? Não. Escritural. Está aqui. Não sou pessimista, sou escritural. Está escrito. São guerras em diversos e variados níveis. Mas a guerra está lá. No espírito, na alma, nas emoções, nos sentimentos, nas sensações, nas finanças, na família e por aí vai. Guerras dos mais variados níveis estão lá. Estarão presentes
minando nossas geografias. É por isso que o Espírito Santo está nos chamando para termos atenção nesse tempo. Repita comigo, eu preciso ter mais atenção. Amém. Irmãos, Glória a Deus. é o Espírito que nos chama para isso. Glória a Deus. Olha o que fez a distração no coração de um homem como Davi. Irmãos, não existiu. Acredito que só Jeremias, na minha opinião, que foi tão quebrantado como Davi. Um cara extremamente quebrantado, cara. Não é à toa que o próprio Samuel disse: este homem é segundo o coração do Senhor. Mas observa que uma distração pode fazer com um homem desse calibre, desse nível. O que você me diz disso, Santos? Nós estamos falando de Davi. Se aconteceu com Davi, certamente acontece conosco também. Não tenha dúvida disso. É por isso que a atenção, ela é extremamente importante nesses dias. Você e eu precisamos ter atenção nos mínimos detalhes. Num culto, por exemplo, que nós temos o hábito de ter pouca atenção, algumas vezes, é o lugar que nós mais precisamos estar atentos. Porque uma palavrinha só, que solta aqui desse altar, é o suficiente para me projetar. E se eu não prestei atenção naquilo, eu perdi a oportunidade de ser projetado por Deus. Foi o que aconteceu com Davi. Agora volte para Hebreus comigo, por favor. É um exemplo que eu dei para você. Tá? Em dias de guerra, não se pode baixar a guarda, santos. Ok? No versículo 5, ainda de Hebreus, diz assim: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Percebeu a relação que existe nesse texto? Primeiro ele fala de atenção. Depois ele fala de governo. Porque tu coroaste ele de honra, de autoridade. Está falando de governo. Pergunto, que relação existe entre atenção e governo? Lembra que eu falei de Davi? Ele tinha um governo, certo? Ele tinha um governo. Por causa da atenção, o governo dele ruiu. Ele não perdeu o governo, mas o seu governo não foi mais o mesmo. Observa que depois disso, se você for ver a vida de Davi, depois desse acontecimento aqui, desde quando o profeta Natan entregou a profecia repreendendo ele, a vida de Davi, o seu governo não foi mais o mesmo. O que você quer dizer com isso, pastor? Bem, nós vamos ver agora dentro das Escrituras que o Senhor nos deu um governo como igreja. Amém. Então, atenção e governo tem tudo a ver. Se eu não tenho atenção, o meu governo sobre a terra sofre impactos negativos. O meu governo sobre as minhas emoções sofre impacto negativo. O meu governo sobre a incredulidade que às vezes quer bater no meu coração sofre impacto. Ou seja, todo governo que não tem atenção na maneira que administra as coisas sofre impactos negativos.
e por um momento é destituído do lugar de autoridade. Sabia disso? Lembra que Davi teve que fugir porque Absalão queria matar ele, o próprio filho? O que isso tem a ver, pastor? Natan chegou para ele e disse: ei, escolhe agora. Ah, eu quero cair. Tá, ok, tudo bem. Tu quer isso, ok. Mas a espada não vai mais sair da tua família. E tu vai ser envergonhado publicamente. Aí estava lá o próprio filho, tendo contato com as esposas de Davi, para todo mundo ver, no terraço do palácio. E Davi foi simplesmente humilhado diante de todos. Na madrugada, Absalão, o próprio filho, tenta matar Davi. Ó, por causa daquela falta de atenção lá atrás, viu? E Davi teve que sair às pressas de madrugada com os soldados fiéis que ele tinha, descalço, no frio, envolto no cobertor. E diz as escrituras que nas colinas de onde eles fugiam, ouvia-se de longe os choros de Davi. Porque faltou atenção numa coisa tão pequena. Percebe isso? Abra comigo agora em Romanos, não precisa mais deixar marcado. Deixa eu lhe falar sobre esse governo que o Senhor nos deu. Romanos capítulo 5. Observa que a distração, irmãos, ela compromete esse governo que recebemos. Romanos capítulo 5. Que governo é esse? Vou mostrar agora. Versículo 17. Romanos 5,17 está escrito assim: porque se pela ofensa de um só, no caso Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Diga amém. Olha o que Paulo estava dizendo: ei, se por causa do vacilo de um cara a morte reinou majestosamente, digamos assim, é tanto que a morte está aqui até hoje, ela vai ser devorada no último dia pela imortalidade que o Senhor vai colocar em nós. Mas até esse dia chegar, santos, entenda algo aqui, até esse dia chegar a morte vai estar aí. Então Paulo disse: se por causa do erro de um a morte domina dessa maneira, quanto mais aqueles que receberam a abundância da graça. Quem recebeu graça de Deus aí? Diga amém. Ah, você está entendendo? Ele disse: quanto mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça vão reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus. O que isso significa, pastor? Quando você recebeu a abundância da graça, ei, quando a graça superabundou o pecado, e a justiça de Deus entrou dentro de você por intermédio de Jesus Cristo, Amém. você recebeu o direito de reinar em vida. Aleluia. Não é somente no milenar, não. É reinar em vida. Glória a Deus. O milenar é algo que vai estar lá na frente. Mas em vida, eu e você temos a autorização dada por Deus, por intermédio de Jesus Cristo, de governar sobre toda e qualquer circunstância da nossa vida aqui na terra. Amém. Glória a Deus. Significa então que você tem um governo, ok? Significa então que você recebeu autoridade? Aleluia. Se demônios entram na sua geografia, você tem autoridade e governo para botá-los para correr. Se circunstâncias tentam minar a sua geografia, você tem governo e autoridade que recebeu de Deus para mudar o quadro da sua vida. Toda e qualquer circunstância negativa ela se reverte em coisas que beneficiam você por causa da autoridade que você recebeu. Diga graças a Deus, santo. Graças a Deus. Então isso é governo.
está aqui. Então, se você tem governo, se você tem um governo de Deus dentro de você, então você precisa de uma dose de atenção. Pode até não perder o governo, mas compromete. Viu o que aconteceu com Davi? Você sabia que nem sempre coisas ruins que acontecem conosco é por causa do dia mau? Sabe, quando as coisas estão indo tudo bem, e de súbito, começa a dar tudo errado. Há casos e casos, a gente sabe muito bem disso. É uma questão de cada um fazer o próprio mapeamento. Mas levando em consideração esse texto, quando as coisas começam a ficar ruins, a primeira coisa que nós dizemos é o dia mau. Como disse Paulo, eu vou me revestir da armadura de Deus. Mas nem sempre são dias maus. Às vezes, é o nosso governo que está sofrendo impactos por causa de uma falta de atenção ali atrás. Uma coisa mínima, sim, irmãos. Santos, aprendam algo aqui no nome de Jesus. As pequenas pedras são as que causam mais dores na caminhada. Dê atenção às pequenas pedras que você encontra na sua trajetória de fé, viu? Porque são elas que doem mais. Experimenta tropeçar em uma pedra grande, tem um certo nível de dor. Agora pega uma pequenininha e pisa nela descalço para ver o nível de dor que sente. Quando eu falo de atenção e vigilância ensinada pelo Espírito Santo aqui agora, é nas grandes e pequenas coisas que envolvem sua vida. Não ignore as pequenas pedras. Dê atenção a elas e remova do seu caminho. Porque elas causam dores insuportáveis. Ah, não, deixa assim, aí a gente vai levando. É perigo. Depois eu faço, depois eu resolvo, depois eu mudo. É perigo. Compreende isso? Vocês estão entendendo? Amém. Então, se nós temos um governo, santos, que é o governo e a autoridade da igreja, nós precisamos ter atenção para não comprometer esse governo, para essa autoridade que o Senhor nos deu não ser sabotada. Amém. Entenda, santos, vou repetir o que eu falei atrás. A distração é o maior sabotador da atenção de um homem e de uma mulher de Deus. Eu não estou dizendo para você ficar paranoico, não é isso. Estou dizendo para você ter senso de urgência. Jesus tinha senso de urgência. Ele não tinha pressa, mas tinha urgência. Lembra quando ele estava andando com os discípulos num campo? E aí ele olha e tudo que ele via, ele dava um ensinamento, né? Ele olhou para o campo e disse: e aí, vocês estão olhando o campo? Sim. Vocês dizem: ainda falta 6 meses para a colheita. Eu, porém, vos digo: levantai os vossos olhos. O campo já está preparado para a colheita. Isso é urgência, santos. Entendeu? É urgência. É os sentidos ligados. É urgência, irmãos. Nos mínimos detalhes. Sabe o que eu me lembrei agora? Eu me lembrei de uma vez, não sei se o Wagner estava no Uruguai, junto com o pastor Wilton. Aquela vez que eu tive aquela visão, vou contar, tu vai me dizer agora, se tu lembra. Uma vez estávamos ministrando no Uruguai, certo? Cara, literalmente, diante de Deus eu falo isso.
Quando nós olhamos, eu não vou dizer que era toda a igreja. Acho que naquele dia devia ter 30, 35 pessoas. Mas eu diria que 30 pessoas estavam todas dormindo. Em pleno culto. 30 pessoas não é normal. 30 irmãos. Lembra, Maria? E quando eu olhei de súbito, eu vi um espírito que caminhava dentro da igreja. Ele tinha um rosto todo liso assim, igual a testa, só tinha boca. Ele era pálido, esquelético. Ele chegava nas pessoas que estavam acordadas, beijava na boca delas e elas dormiam. Sonhou com um beijo daquele ser, né? Que delícia! Só faltava isso. De verdade, ele chegava e beijava na boca deles e eles dormiam. Tu lembra, né, Maria? Quando terminou aquele culto, eu disse, pastor, o senhor viu o que aconteceu? Ele disse, sim, eu vi. E a gente começou a investir o água e tal. E eu disse, o espírito que eu vi, e me chamou muita atenção aquele espírito, e eu sou um cara que quando eu tenho revelações, eu começo a mapear, e mapear, não fica só, não tive uma revelação que deu. Eu começo a mapear e procurar, irmãos, esquadrinhar, e comecei. Até que eu encontrei algo muito curioso sobre aquele espírito. Eu vi um artigo de uma mulher. Ela contava que ela acordou uma noite, ela era espírita, tá? Ela acordou uma noite e perdeu o sono. E aí diz que ela conta nessa experiência dela, que se aproximou um espírito e disse que era pálido. Pálido, chegou até cabeceira da cama, que ela não conseguia dormir. Sabe o que foi que ele fez para ela dormir? Só que ela conta que no beijo que aquele espírito dava, ele drenava a energia dela. Você acha que era um beijo sentimental? Cada beijo é um treino de energia espiritual. Percebeu porque 30 estavam dormindo na igreja, estavam sem energia. Por quê? Distrações. E aí nós descobrimos depois, estava havendo um movimento terrível de espiritismo naqueles dias. Aí está explicado. Aí nós entendemos tudo. Percebe, Santos? Então olha só. A ausência de atenção compromete a autoridade que Deus me deu. Daqui a pouco eu não tenho poder de reação contra alguma situação. Eu vou descobrir por que depois. Às vezes não é pecado, às vezes não é nada disso. Simplesmente porque eu ando distraído demais, foi sabotado a um certo nível da minha autoridade. E quando eu vou lidar com alguma situação, eu não consigo. Percebeu? Aí eu começo a patinar e não consigo sair do lugar. Por quê? Porque em alguma circunstância, em algum momento da minha vida lá atrás, por causa de uma falta de atenção minha autoridade, meu governo foi comprometido e sabotado. Leve em consideração que esse governo que Deus nos deu é poderoso, santos.
Você quer ver algo? Abra aí, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6. Deixa eu fazer você entender que tipo de governo é esse. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Já estou terminando. Estão entendendo até aqui? Ok? Amém. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Quer saber que tipo de governo é esse? Não sabeis vós que os santos do Senhor, hão de julgar o mundo? Né? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Agora, olha o segundo nível desse governo. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Meu Deus. Consegue mensurar o nível do governo que Deus entregou para você, que faz parte da igreja? Consegue perceber o desastre que vai ser perder, mínimo que seja, desse governo e autoridade, por causa de uma besteira de falta de atenção? Por causa de distrações, eu diria que são tolas. Olha o governo que Deus entregou para você como igreja. Os santos do Senhor receberam um governo tão grande. Observa que julgar o mundo até vai, entre aspas, né? Digamos assim. Mas os anjos, não, pastor, os anjos, deixa eu me explicar quem são esses anjos. Olha só. 2 Pedro, vai um pouquinho mais para frente. 2 Pedro, eu gosto de mostrar nas escrituras para ficar bem claro. 2 Pedro, capítulo 2. Que anjos são esses? Versículo 4. Olha só isso, santos. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 4. Olha só. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, então já identificamos quem são os anjos, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o quê? Para o juízo. Deixa eu lhe perguntar, quem é que vai executar juízo contra esses anjos decaídos? Deus? Não, você. Amém. Glória a Deus. Vocês não sabem, por acaso, que vocês não julgaram os anjos? Sabem os anjos que pecaram? Sabem aqueles que cederam à sedução de Satanás? Percebe? Esses mesmos, o próprio Deus nos reservou uma escuridão, em cadeias, estão aprisionados ali. Não tem o que fazer. Eles estão ali, esperando o dia do juízo. E o mais fantástico de tudo isso é que quem vai se posicionar em um trono com autoridade para julgar esses seres é a igreja do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. É você que faz parte da igreja. Perceba Aleluia. como é importante você preservar esse governo. Glória a Deus.
A gente falou esses tempos sobre Lilith, por exemplo, né? Que tal julgar Lilith naquele dia? Todos se dobrando diante de você, curvados, com a cara no pó, e você resplandecendo em glória, sentado em um trono, Aleluia. executando juízo e sentença contra eles. Isso é formidável, santos. Amém. Glória a Deus. Nós nem merecíamos isso. O máximo que a gente merecia era ser salvo. E nem merecemos tanto assim se não fosse Cristo. Mas não bastasse a salvação, Ele coloca uma coroa na nossa cabeça Glória a Deus. e nos dá poder para julgar seres, que atormentaram você durante a sua peregrinação na terra. Isso não tem, irmãos. Não Glória a tem. Deus. Sabe os seres que atormentaram você durante tanto tempo aqui? Eles vão ter que estar de joelhos no pó diante de você, porque está escrito: nós vamos julgar os anjos decaídos. Amém. Aleluia. Meu Deus. Judas, mais para frente, aqui eu termino, bem do ladinho de Apocalipse, ele afirma também isso. Capítulo 6, perdão, versículo 6. Judas, olha o que ele diz também: e aos anjos que não guardaram o seu principado, que não guardaram o seu governo, que não guardaram a sua autoridade, os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, o seu lugar de autoridade, irmãos, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Quem vai julgá-los? Nós. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós. Oh, Santo Deus, Santo. Aí eu pergunto para você: vale a pena se deter com distração? Porque o governo aqui é uma linha que aponta para aquilo que vai ser desenvolvido na eternidade. Como está o seu governo? Como está o seu nível de autoridade? Esse silêncio é proposital. Como está o seu nível de autoridade? Como está o seu governo? Ei, dá uma olhada no cetro na sua mão direita. Como ele está? A gente precisa ter mais revelação do que é isso, Senhor. Sabe, se eu me deixasse levar aqui pela sensação que sinto diante dessa realidade, eu nem terminaria mais isso. Eu sairia daqui chorando de desespero. Porque como o homem que
possui uma visão profética, eu brigo comigo mesmo. Porque o que eu vejo, humanamente falando, me faria perder a esperança. Porque quando se tem um sentido profético, a visão é raio-x. Percebe? E isso é zelo. É só recebermos a revelação disso de verdade, a gente não sai mais daqui os mesmos. É só querer. É só receber. É só ouvir. Vamos parar só de escutar. Você sabe que Deus tem sentimentos, não sabe? Eu lhe garanto com todas as letras, viu? Eu não tenho medo de errar. Está sendo gravado. Não tenho medo de blasfemar. Mas quando o Senhor olha para a igreja nos quatro cantos da terra nesses dias, e o comportamento que ela está nesse tempo, isso angustia o coração dele. Estou falando com toda a sinceridade. Não estou exagerando, acredite em mim. Ele olha a sua noiva, a maneira como ela está posicionada, o tipo de vestimenta que ela tem. Seu coração se angustia. E quando eu falo isso, vai começar por aqui. Os quatro cantos da terra. Começa por aqui. Aí depois vai por meio. Fique tranquilo, ovelhas. A exigência é para vocês, não é mesmo de quem está aqui. Ainda que exista. Num todo, a exigência existe. Compreende isso? Estou deixando você refletir realmente, porque daqui a pouco a gente vai entrar na canção e você vai orar. Mas eu quero que você reflita realmente sobre isso. Como está o meu cetro? Será que a minha coroa está realmente na minha cabeça? Como estão as minhas vestimentas? Será que eu tenho um entendimento correto do governo que ele me deu? Será que eu estou levando a sério realmente isso? Bem, se levarmos em consideração as coisas que nos fazem tropeçar, estamos muito longe do entendimento dessas coisas.
Se o inimigo que você está brigando é desse tamanho aqui, você faz assim. Então está muito longe do entendimento dessas coisas. Eu preciso que isso entre dentro de você. Eu estou sentindo a expressão do coração dele aqui. Lembre-se, ainda estamos com o prumo nas mãos. Passou ordem, pastor, ei, ordem para a vida toda. Se eu limito ordem só a 365 dias, eu sou muito pequeno de entendimento. O prumo ele está na mão. O alinhamento vai acontecer diariamente. O mover de Deus que nós tanto almejamos, é como eu falei quinta-feira, aqui terça-feira, sobre plataforma. O mover de Deus só vem quando a plataforma está bem alinhada com o prumo. Sem prumo, a plataforma fica toda desnivelada. Quero que você medite sobre isso. Não pode ser só mais uma palavra. Não pode ser só mais um culto. Não pode ser só mais um domingo, santos. Leve em consideração que a eternidade já está chegando diante de nós. Leve em consideração que Jesus disse que até os filhos do reino podem ser banidos naquele dia. Observe o que uma distração pode fazer com um homem e com uma mulher. Eu quero que você reflita sobre isso. Se por um momento você pudesse sentir a dor do coração de Deus, radicalmente você mudaria. E eu lhe digo, santos, sabe o que Tiago disse a respeito do ciúme do Espírito por nós? Não é como o nosso, mas é nessas horas que ele chora. Você sabia, não é querendo já colocar julgo não, você sabia que às vezes a gente faz o Espírito chorar? Principalmente quando não temos a revelação correta, ou quando temos a oportunidade de ter a revelação aqui diante de nós. Num culto desse, como por exemplo, eu tenho uma revelação aqui, eu estou mastigando para você a revelação do que é ter o governo de Deus e a influência da sua autoridade sobre a terra. E você consegue imaginar que talvez eu e você nunca teríamos a oportunidade de ouvir isso. E o fato de termos a oportunidade de ouvir
Será que eu percebo que o nível de responsabilidade aumenta? Será que eu entendo que uma vez que eu ouço isso, que eu não devo cair em distrações? Será que eu não percebo que eu não sou mais inocente com respeito a tal assunto? E se porventura houver um ajuste de contas, está escrito que ao culpado ele não tem por inocente. E se eu for o culpado de não exercer governo nessa terra, e se a culpa não for de mais ninguém, Senhor? E se a culpa for minha, só minha, ele não terá o culpado como inocente. O governo está com você. Já foi dado tudo para você. Já foi dado tudo para mim. A gente não fez nada demais, Santos. Ele simplesmente veio com um pacote de presentes e disse: toma, teu, sofre. Eu só tive o trabalho de abrir isso. Simplesmente de abrir e escutar o presente. Eu não tive trabalho nenhum. Nenhum. E ainda assim, deveras eu me importo levianamente. Ainda bem que não vamos terminar com euforia, porque senão sairíamos distraídos mais uma vez. Se coloca de pé, seu lugar. Oh,